Olá, hoje a gente mergulha num tema quente: benefícios e aposentadorias do setor público aqui no Brasil. Sabe, aquela discussão, privilégios de um lado, a realidade dura do outro. Pois é, e vamos olhar não só para essa percepção de regalias, mas também para um problema gravíssimo: fraudes que atingem quem mais depende do sistema, os aposentados do INSS. Exato. Vamos tentar entender as regras para diferentes cargos e aí a gente entra nesse escândalo recente. Começando por cima, ex-presidentes. Muita gente ainda pensa naquela aposentadoria vitalícia, né? Mas isso mudou. Mudou sim. Olha, a Constituição de 88, ela acabou com isso. Não existe mais aposentadoria especial para ex-presidente. Ah, não existe? Não. O que tem, por uma lei de 86, é direito a uns servidores para segurança, apoio pessoal e 2 carros oficiais com motorista. Entendi. Então não é dinheiro no bolso, mas uma estrutura, né? Que custa? Ficou, né? O PSSC. Tinha, né? Quer dizer, o plano existe, o PSSC, mas ele está fechado para novas adesões desde a reforma da Previdência de 2019. Ah, então quem entra agora não participa mais. Não participa. Quem já estava lá atrás ou quem retorna ao Congresso até pode. Mas aí tem regra: 60 anos de idade e 35 de contribuição. E o cálculo é proporcional ao tempo de mandato. Como assim, proporcional? É 1,35 do salário por ano de mandato. Para a pessoa receber o valor integral, que na época eram uns R$ 33.000, precisaria ter 35 anos como parlamentar. 35 anos de mandato é uma vida inteira. Isso muda bastante a imagem do privilégio fácil, né? Muda sim. É bem diferente do regime antigo e do INSS da maioria. Falando nisso, e os políticos mais locais, tipo vereadores, como fica para eles? Esses geralmente seguem a regra comum mesmo, vão para o RGPS, o Regime Geral do INSS. A maioria dos brasileiros está nele. A reforma de 2019 até reforçou isso para cargos temporários. Entendi. Faz sentido alinhar. Mas, olha, tem outra situação que sempre gera polêmica. A tal da aposentadoria compulsória para juiz, promotor, militar. Como se fosse uma punição, né? Pois é, e tem muita gente querendo mudar isso. Tem PECs no Congresso para acabar com essa modalidade. Por quê? O pessoal acha que é um prêmio? Exatamente. Alguns críticos, como um senador citado nas fontes, o Eduardo Girão, falam que é um prêmio, porque a pessoa comete uma falta grave, é afastada, mas continua recebendo. Proporcional, claro, mas pode chegar a R$ 40.000 por mês, segundo a fonte. Nossa, 40 mil. Mesmo depois de uma infração? É complicado. Muito. Teve até uma outra PEC, do Flávio Dino, que propunha a perda do cargo mesmo, demissão. Inclusive para militares que já tiveram as regras endurecidas lá em 2019, né? Aumentou o tempo para ir para a reserva para 35 anos de serviço. Parece justo que a punição seja real, né? Mas bom, saindo dessa esfera e voltando para quem mais precisa do sistema, vamos falar da parte mais triste: a fraude no INSS. Infelizmente, é um lado sombrio mesmo. Descobriram um esquema bilionário, que basicamente fazia descontos todo mês, sem autorização nenhuma, direto na aposentadoria ou pensão das pessoas. Mas como assim, sem autorização? Quem fazia isso? Eram associações, sindicatos, que tinham convênio com o INSS, e o pior é que muitas vítimas, geralmente pessoas idosas, com dificuldade de acesso à informação, nem percebiam o dinheiro sumindo. Que absurdo! E os valores? As fontes falam em bilhões. Mas a escala assusta. Houve uns picos de adesão muito estranhos. Picos, tipo muita gente entrando de uma vez. Exato. Teve uma associação, a CBPA, que botou 190 mil descontos novos num único mês, em 2023. Outra, a Conafer, mais de 130 mil em poucos meses de 2020. A base total de gente com desconto passou de 7 milhões em 2024. 7 milhões de pessoas. É muita gente. E isso vinha acontecendo há quanto tempo? As investigações apontam que pelo menos desde 2019, mas parece que a coisa explodiu mesmo a partir de 2023. E o INSS? O controle falhou feio assim. Ninguém tentou parar isso. Olha, houve tentativas. Teve uma diretora lá em 2019, Marcelisa de Souza, que suspendeu acordos com umas associações, chegou a recuperar 14 milhões de reais e reter outros 57 milhões na época. Curiosamente, ela voltou para o cargo agora, no governo Lula. E mais recentemente?
Alguma medida mais eficaz? Sim, em 2024 começaram a exigir biometria facial para autorizar esses descontos. E aí coincidiu com uma queda brusca nas novas adesões. Parece que dificultou a fraude, né? Tomara. E as investigações? Chegaram a apontar responsáveis, nomes? Chegaram. A Polícia Federal mencionou empresários como Maurício Camissotti e Danilo Trento, nomes que já tinham aparecido na CPI da Covid, sabe? Ligando eles a associações e movimentações suspeitas nesse esquema do INSS. Nossa, os mesmos nomes? Pois é, e a gestão do Ministério da Previdência sobre o Carlos Lupe também foi citada nesse contexto do aumento dos descontos em 2023. Mas olha, é importante dizer, a gente está relatando o que as fontes e as investigações mostraram até agora, sem fazer julgamento, né? O processo está em andamento. Claro, claro. É fundamental essa ressalva. O que fica evidente, né, é a complexidade de tudo isso. Regras diferentes, percepções que às vezes não batem com a realidade e, infelizmente, brechas enormes que permitem golpes devastadores para quem já é vulnerável. Exatamente. E fica a pergunta, né? Como é que a gente garante que um sistema feito para proteger não acabe sendo usado para abusar justamente de quem mais precisa? O que falta, sabe? Além da regra no papel, para ter controle de verdade e para responsabilizar quem faz isso. É uma reflexão importante sobre transparência, controle social. Fica aí para a gente pensar. Continue acompanhando o nosso canal para mais análises como esta. Até a próxima!